Ó Pai Santo e amado, abençoa os teus servos. Faz agora, ó Deus, com que calorosamente, mais atentamente, nós possamos ouvir a tua palavra e crer naquilo que o Senhor há de nos ensinar por intermédio do teu evangelho. É, portanto, por Cristo Jesus que oramos e oramos agradecidos agora e para sempre. Amém. Irmãos, possamos tomar assento e já de antemão convidar os irmãos para que possam abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 3. A leitura vai do verso de número 1 ao verso de número 22. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos para isso. Mas de antemão dizer para os irmãos que sempre nós ansiamos, e muita gente se pergunta, eu queria ouvir uma mensagem de salvação. Então que o Senhor pregasse para mim alguma mensagem, uma mensagem de salvação. Então o tema da mensagem de hoje é os benefícios da mensagem da salvação. Quais grandes benefícios nós recebemos quando recebemos a salvação operada por Deus em nossas vidas. Então, de antemão, convido os irmãos para lerem comigo, me acompanharem na leitura, Lucas capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 22. Irmãos, assim diz o Senhor: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: o que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere.
E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aí nós temos, irmãos, esse texto da palavra do Senhor. Às vezes nós dizemos verdadeiramente assim: como eu gostaria de ouvir uma mensagem de salvação, como eu gostaria que Cristo falasse sobre salvação ao meu coração. Irmãos, veja, a pura pregação do Evangelho nada mais é do que a mensagem de salvação. A pura pregação da palavra de Deus nos leva justamente à salvação. E eu gostaria de provar isto com você, meditando com você, através da pregação do Evangelho aqui em João, capítulo de número 3. Observe, irmãos, primeiramente, que os versos de número 1 e 2 apenas nos dizem o período em que João Batista apareceu pregando no deserto. Essa data vai variar entre o ano de número 26 e 27, depois do nascimento de Jesus. Essa data vai coincidir basicamente com o 30º aniversário de Cristo, que também é o 30º aniversário de João Batista. Lembrando que a diferença de idade entre João Batista e Jesus é apenas de 6 meses. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, já fazia, portanto, 6 meses que João já estava no ventre de sua mãe Isabel. Então, por volta dos 30 anos de Jesus, 30 anos de João Batista, e por volta do ano 27 depois do nascimento de Cristo, pode fazer uma confusão aí na sua cabeça, 30 anos de Jesus, 27 do ano de João Batista, é porque o nosso calendário, ele é um calendário que tem um atraso de 3 anos da sua construção. Então, o ano 27 depois de Cristo é o ano do 30º aniversário de Jesus, né? Gera um pouquinho de confusão, não é isso? Jesus completando 30 anos, sendo que a gente está anunciando que esse é por volta do ano 27, né? Então, é justamente por causa de um atraso do calendário. Houve uma contagem equivocada, chamada de contagem errada no equinócio. Então, quando foi feito o calendário, que o nosso calendário é chamado de calendário gregoriano, então o Papa Gregório, ele equivocou-se na contagem do tempo e, portanto, dá essa falha equinocial que leva um período aí de 3 anos. Irmãos, mas eu gostaria de lhe chamar a atenção justamente a partir do verso 3. E a primeira parte do texto, que vai trabalhar do verso 3 ao verso número 6, vai anunciar o que João Batista prega. E observe que o anúncio ou a proclamação do Evangelho, ela é conjugada com uma bênção de Deus. Ou seja, Deus não somente anuncia a sua palavra para a salvação dos homens, mas juntamente com o anúncio da salvação dos homens, nós temos aqui também Deus fazendo uma promessa para o seu povo. E é em cima dessa promessa que nós vamos gozar da mensagem da salvação. Lembrando também, irmãos, que a mensagem do Evangelho, ela não somente tem como desígnio, finalidade, fim ou objetivo a salvação dos homens. Observe o que os profetas disseram, que a palavra de Deus, quando anunciada, ela tem um propósito de não retornar vazia. O seu lançamento e ela não retornar vazia é porque ela cumpre justamente um propósito. Veja, ela tanto é uma mensagem que salva pecadores, como é uma mensagem que condena homens. Então, nunca se esqueça disso. A pura pregação do Evangelho, ela tanto salva pecadores, como ela condena homens. Por um motivo muito simples: o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. Vejam aqui a pura pregação do Evangelho, verso 3. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, você pode observar isso lá em Isaías 40:
Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos, traduz aí a palavra escabroso por caminhos com declive, né? Caminhos irregulares. Não sei se você já pegou ou já teve a péssima ideia de pegar uma estrada com caminho irregular, com aquilo que aqui no interior da Paraíba chama de costela de vaca. É um caminho irregular. De repente você está ali na costela de vaca e você entra dentro de um buraco que é mais um mini poço aberto na estrada, e você vai assim na estrada. E ela não é somente tortuosa, mas ela tem curvas. Ela não somente tem declives, né, mas ela tem curvas, ela tem inclinações. Então a palavra escabroso está se referindo justamente a isso. É um caminho que ele é torto, é um caminho que tem declives, é um caminho que não é aplainado, que não é reto, mas que às vezes tem descidas, como também tem subidas. Às vezes ele leva o homem abaixo, às vezes se torna íngreme na sua subida. Então caminhos escabrosos se aplanarão. Vejam a promessa: e toda a carne verá a salvação de Deus. Essa é a pura pregação do Evangelho. O que João estava fazendo? Veja, você tem a pura pregação do Evangelho, e junto da pura pregação do Evangelho, você tem aqui uma promessa. A pura pregação do Evangelho era a seguinte: arrependei-vos, e o sinal do arrependimento é que vocês preparem o caminho e endireitem as suas veredas. Endireitem as suas veredas. Preparar o caminho, endireitar as veredas é basicamente a mesma coisa. Ele está dizendo assim: o símbolo do arrependimento é que você tenha um caminho aplanado, sem declive, sem íngremes, sem curvas, mas que ele seja retilíneo. A pura pregação do Evangelho, irmãos, nos leva, portanto, a ter uma vida reta, ou vida santa. Aliás, santidade e retidão parece que são sinônimos, são sinônimos na palavra de Deus. Não se pode conceber um cristão que não tenha uma vida reta, uma vida santa, uma vida pura, no sentido de separada, justamente quando ele faz com que os seus caminhos sejam aplainados. Isso é um símbolo. Em outras palavras, o que João estava dizendo é: vocês devem observar a vida que têm e, portanto, devem corrigir a vida que possuem. Mas como nós corrigimos a vida que possuímos? É uma impossibilidade. O salmista diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa expressão foi repetida no capítulo 3 de Romanos por Paulo. Paulo disse: porque vocês, judeus e gentios, estão mortos em seus delitos e em seus pecados. E no capítulo 6 ele diz: porque vocês ofenderam a glória da graça de Deus, quebraram as suas leis e mandamentos, vocês trouxeram sobre vocês o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Como é que nós podemos endireitar os caminhos, repararmos as nossas veredas, se nós estamos mortos em seus delitos e pecados? É aqui que a pura pregação do Evangelho, ela vem calcada, jungida, junta de uma promessa. Qual é a promessa? Veja só, verso 5: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Como é que isso acontece? Interessante é que João está exercendo aqui o mesmo ministério de Elias. E perceba, ele está citando o mesmo texto que acometeu-se com a vida de Elias. Elias chega no vale, e o que é que encontra? Um vale de ossos
um vale de ossos secos. O que é que Elias faz no vale de ossos secos? Ele se dirige a Deus em oração. Deus vem sobre o vale e aqueles ossos ganham o quê? Carnes. E se tornam vivos. Qual a missão que João está fazendo? Quando ele diz assim, todo o vale se encherá. Se encherá de quê? Justamente da glória de Deus, irmãos. Quando os nossos caminhos são aplainados e endireitados por Cristo, é sinal que nós somos cheios dessa glória divina. E qual é a prova de que nós somos cheios dessa glória divina? Observem, verso 6. Toda a carne verá a salvação de Deus. Pecadores, portanto, quando são levados a Cristo, quando ouvem o Evangelho e Deus modifica ou muda as suas vidas, eles são cheios dessa glória de Deus. E quando os seus olhos se abrem, ou quando as escamas dos seus olhos caem, eles veem a quem? A salvação de Deus. Salvação de Deus. Observe também que na pregação de João, você tem homens que não estão ali para que possam ser receptáculo da pregação da palavra de Deus, ou objetos onde a palavra de Deus faria repouso. Você ali também tem homens que ouvem a mesma pregação do Evangelho, mas vejam como eles aqui são destinados por João. Verso 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Veja, João se dirige aos dois grupos e diz assim: o que fazeis? Aí diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Vocês se acham confiados. Veja, raça de víboras, vocês se acham confiados, porque dizem em seus corações: nós temos por pai a Abraão. Veja, eles estavam confiados, porque eram da mesma descendência de Abraão, e portanto podiam viver como quisessem viver, porque já lhes era dada a salvação. Sabia que muitas pessoas, e até mesmo crentes, pensam que são salvos pelo simples motivo de terem nascido em um lar cristão. E vivem de maneira que não querem glorificar a Deus e nem conhecer o Evangelho. Assim eram os fariseus, muitos dos saduceus, se não todos eles, alguns sacerdotes que estavam entre o povo e que tinham ido ver o batismo de João. Muitas pessoas que se dirigem à igreja, mas veja, o coração e a vida nem conhecem a Deus e nem o glorifica. Saibam vocês que se João estivesse pregando hoje aqui, não seria muito diferente ao ele se referir à plateia dos crentes e dizer para uns: vocês não passam de raça de víboras. Porque a maneira como vivem muitos crentes, em nada, absolutamente nada, corresponde à verdade de Deus revelada na santa pregação e na santa palavra do Evangelho.
Muitas pessoas que pensam que glorificar a Deus é apenas estar de corpo presente num culto, quando na verdade a glória de Deus começa a ser manifestada quando a sua vida é radicalmente transformada, quando caminhos escabrosos são mudados por caminhos aplainados, quando um vale de morte na verdade se transforma em um vale de vida. Perceba que ele diz assim: mas não se enganem vocês, porque até destas pedras, observe, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Para quem ele estava apontando quando disse até dessas pedras? Você tem ali homens gentios que estavam entre o povo, e o texto nos mostra isso. Você tem publicanos que foram para o batismo, e você tem até um soldado romano que faz questão de saber como receberia a promessa divina. E como é que nós sabemos que ele está se referindo aqui aos gentios? É porque se ele está exercendo aqui o ministério de Elias, de semelhante modo, ele não era Elias, também não era o Cristo, mas se ele fazia o mesmo exercício do ministério de Elias, veja, o que aconteceu paralelamente a Elias, veja, acontece paralelamente a João. Então, assim como Elias viu um vale de ossos secos e Deus dando vida aos ossos, colocando com que carnes juntas e medulas pudessem ser vinculadas aos ossos, e eles, portanto, com a pele pudessem reviver, de vivos tornarem a vida. Observe que Elias se referiu às pedras, apontando para aquelas nações a quem Deus iria lhes revelar a salvação. Segundo, há um momento em que também, usando da lei, João Batista se refere também às pedras, como aquela pedra que foi comparada no livro de Êxodo a Faraó e os seus cavaleiros, que eram gentios que não conheciam a Deus e adoravam a deuses estranhos. Então, pedras aqui no texto não são rochas, mas pedras aqui no texto são pessoas. E é dessas pedras, veja, dos gentios, que Deus suscitaria filhos a Abraão. Daí Paulo pregar aos Gálatas e dizer que os filhos de Abraão não são de descendência sanguínea física, mas são os herdeiros da fé. Herdeiros da fé. Perceba como Deus agora vai gerar filhos a Abraão. Verso 10: e a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Ou, essa expressão vos está ordenado, ela é mal traduzida, ela seria basicamente o seguinte: não peçais mais do que podeis, ou mais do que necessitais. A palavra ordenado aí, no sentido do texto grego, ela pode ser melhor traduzida por necessitais. Então Cristo está dizendo para aqueles homens o seguinte: não peçam mais do que vocês necessitam. Verso 14, ele diz assim: e uns soldados o interrogaram também dizendo: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém trareis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Como é que nós recebemos a salvação? Veja, a multidão, os publicanos e os soldados perguntam: como é que nós faremos isso? Como é que nós receberemos essa tão grande salvação? E como é que nós sabemos que somos salvos? Você já se perguntou como é que você sabe que é salvo? Paulo dá uma dica: o Espírito Santo falando ao coração dos crentes que eles são filhos de Deus. E geralmente o texto bíblico, ao se referir a Deus, diz que Ele é o Deus dono de todas as coisas. Observe o Salmo 50,
o verso de número 7 em diante. Ele vai dizer que Deus é o Deus de todas as coisas. O verso 11 nos mostra isso, irmãos. Quando ele diz assim: se você tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E se você tiver alimentos, reparta com aquele que não tem. Aqui não é um padrão socialista de você, o que você tem, você dividir com os pobres. Não é isso que Cristo está ensinando, irmãos. O que ele está ensinando no verso 11 é que você passe a ser exclusivamente dependente de Deus. É isso. Tem 2 túnicas, viva como se tivesse uma. Tem alimentos, reparta com quem não tem nenhum. Porque a inferência que ele está fazendo aqui no texto é da libertação do povo de Deus do Egito. Ora, os homens estão sendo levados para a salvação e conhecimento de Deus, assim como o povo de Deus foi tirado do Egito para a salvação e conhecimento de Deus. E o que Deus fez com o povo do deserto? Durante 40 anos, quantas mudas de túnicas eles tinham? Apenas uma. E o alimento do deserto, de onde eles tiravam? Veja, o texto diz que o maná caía do céu. Deus fez com que suas roupas não se desgastassem, nem as sandálias dos seus pés, e que nunca lhes faltasse alimento, até a água da rocha saía. Como é que nós atestamos que temos salvação? Quando cremos e sabemos que a nossa vida não depende do que temos, mas que a nossa vida depende única e exclusivamente de Deus e somente dele. Como é que nós revelamos a salvação? Na pergunta do soldado, ele diz assim: a ninguém trateis mal nem defraudeis. Ao colocar o povo no deserto, Deus revelou ao povo a sua lei. O que é que Deus está fazendo com esse povo agora? Ensinando o povo a ser reto, ensinando o povo a ser santo. Como é que você revela a salvação aos homens? Cristo disse: a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. A palavra soldo aí pode ser traduzida por salário. Então se contente com aquilo que você tem, ou se contente com aquilo que Deus lhe dá. Deixe de ser avarento. Um homem avarento é aquele que diariamente vive pelas e para a riqueza. Pela riqueza e para a riqueza. O cristão vive por Deus e somente por Deus. E por meio de Deus é que ele vive. Como é que nós revelamos salvação para nós e para o mundo? Para nós, crendo que a nossa dependência é divina. Como revelamos salvação para os homens? Revelando a eles o padrão da lei divina, não defraudando, vivendo retamente, sendo ordeiro, sendo justo, e sempre contente e alegre com aquilo que possui. Veja, lembre-se que através da pregação você tem, junto à pregação, o que é que você tem? A promessa. Agora, olha o verso 16, a promessa. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água. Batismo com água é para quê? Para arrependimento. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembram lá dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, que João os chamou de raça de víboras? Veja que a promessa do Evangelho agora vem para os dois públicos, para os crentes e para os descrentes, através do batismo de quem? De Cristo. Veja, como é que os homens se mostravam que estavam arrependidos? Sendo batizados por João. Como é que os homens mostravam que não estavam arrependidos? Evitando o batismo
e procurando meios para levar João encarcerado. Como é que nós mostramos agora que somos salvos? Recebendo o batismo de Cristo. E como é que os homens mostram que são condenados? Também recebendo o batismo de Cristo. Peraí, pastor, não entendi bem. Quer dizer que Cristo batiza tanto o cristão como o ímpio? Sim, ele batiza. Tanto o cristão como o ímpio. E com que ele batiza o cristão e com que ele batiza o ímpio? A resposta está no verso 17. Observe aí. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no celeiro. Acabou de batizar o crente. Veja, observe as promessas. Verso de número 5. O vale se enche, não é isso? É a primeira promessa. O vale se enche. Se enche de quê? O verso 16 responde: com batismo com o Espírito Santo. E o que seria esse batismo com o Espírito Santo? É a pá que Cristo tem na mão, que limpa a eira do trigo, limpa o terreno, eira que é se referindo ao terreno, e faz com que o trigo seja colocado aonde? No celeiro. E como é que ele batiza os ímpios? Bora lá, voltem aí, verso de número 9. Também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se aonde? No fogo. Veja aí agora o verso de número 16. Esse vos batizará com o Espírito Santo para os crentes e com quê? Com fogo. Que fogo? Verso 17. Logo depois de guardar o trigo no celeiro, o que é que ele faz? Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Acabou de batizar o ímpio com um fogo que nunca se apaga. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não é preciso vocês me responderem, não. Que fogo é esse que nunca se apaga? Que fogo é esse que nunca se apaga? Dentro do Evangelho de Lucas a gente pode responder isso aqui, bem fácil. Mas só para facilitar a vida de vocês, Apocalipse capítulo 20. Para facilitar ainda mais, Apocalipse capítulo 20, o fogo que tem lá é o fogo do inferno. Lembram que na introdução da mensagem eu disse que o mesmo Deus que salva é o mesmo que condena. Nosso erro é que nós queremos olhar para João 3,16 e dizer assim: Deus é Deus de amor porque Deus salva o homem. Porque lá em João 3,16 diz assim: porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é o mesmo João que escreve o capítulo 1 e o verso de número 18 do Apocalipse, que diz: ele tem na sua mão a chave de quê? Da morte e do inferno. Entendeu aqui o sentido? Por que a palavra de Deus não volta vazia? Ela salva pecadores para a glória de Deus, como ela condena outros para o inferno. Se João Batista estivesse pregando agora nesse culto, ele diria: entre nós há cidadãos da glória de Deus, e entre nós há cidadãos do inferno. Quais as características dos cidadãos dos céus, da glória de Deus? Veja, eles confiam em Deus, verso 11, e no verso de número 14,
eles testificam da lei do Senhor. Eles confiam em Deus, testificam da lei do Senhor. Pregação e promessa. A pergunta seria: quem é este homem que batiza literalmente com fogo que nunca se apaga? Quem é este homem que também batiza com o Espírito Santo? Veja, o verso de número 18 é a conclusão da mensagem de João. Diz assim: assim também, admoestando em muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Então o que João pregava que já era o Evangelho. Os versos 19 e 20 apenas trazem a trama dos homens que tentavam usurpar a glória de Deus, desmerecer o Evangelho e levar João para a prisão. Versos 19 e 20 fala dos pecados daqueles homens que não estavam arrependidos e o que eles tramavam, entre eles Herodes, que ao ouvir a pregação de João, sabia que João tinha denunciado o seu pecado, de Herodias, a mulher de Filipe, que mantinha relação conjugal inapropriada com ele, Herodes, e o seu intento era levar João para a prisão. Mas observe o verso 21 e 22, que nós descobrimos quem é aquele que vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Que João disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, porque ele é mais poderoso do que eu. Verso 21. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Não é uma pomba, é como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Pronto, acabamos de descobrir quem é que batiza o cristão e quem é que batiza o ímpio. Cristo é aquele que batiza o cristão para a salvação e aquele que batiza o ímpio para a condenação. Deixa eu fazer uma pastoral aqui para vocês, é a primeira e também a única pastoral da noite. Veja, há um equívoco muito grande por muitos cristãos que acreditam que logo depois da conversão eles devem esperar uma segunda bênção, que chamam de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu dizer para você, por esse texto pregado essa noite, o batismo com o Espírito Santo ocorre jungidamente com o ato da salvação. Observem o verso 5, que o vale se enche literalmente da glória de Deus, que é o Espírito Santo, dado por Cristo no momento em que o homem é tirado da morte para a vida. Nós chamamos isso de salvação. Portanto, salvação e batismo com o Espírito Santo literalmente é a mesma coisa. Se alguém chegar para você e dizer assim: eu sei que você é crente, mas você precisa ser batizado com o Espírito Santo, aí você diz assim: ora, eu não preciso, eu já sou batizado com o Espírito Santo. O meu batismo se deu no dia em que Cristo me salvou. Ele me salvou e já me batizou, já me selou com o Espírito Santo. E a prova disso é que eu confio nele. Verso de número 11. A minha confiança é tão somente nele. Não é no que eu tenho, não é no que eu possuo, não é naquilo que eu almejo, não é naquilo que desejo. Não está nos meus amigos, não está na minha igreja, mas está em meu Senhor Jesus Cristo. Isso é uma prova de que sou batizado com o Espírito Santo. E diga mais: a prova de que sou batizado com o Espírito Santo é que eu amo a lei de Deus e apregou a lei de Deus entre os homens, vivendo a lei de Deus e anunciando a lei de Deus. Eu não quebro os mandamentos, eu não defraudo ao Senhor, não defraudo ao meu próximo. Isso é um sinal de que eu sou batizado com o Espírito Santo. Aí ele vai dizer: mas falta fogo na sua vida. Aí você diz: fogo não é para o cristão, fogo é para o ímpio, que arderá no fogo que nunca se acaba.
Fogo é juízo e não bênção. Fogo é condenação e não vida. Fogo é um inferno e não o céu. Você diga isso. Ao dizer isso, você estará fundamentado na palavra de Deus, no Santo Evangelho. Então, Cristo batiza pecadores, em outras palavras, Cristo salva pecadores. Cristo batiza os ímpios, em outras palavras, Cristo condena os ímpios. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. O mesmo Deus que é amor, veja, o mesmo Deus que é juízo do Senhor. O nosso desejo, irmãos, é que nós seriamente possamos olhar para esse texto e entendermos que salvação só pode ocorrer quando pecadores ouvem o Evangelho, e ela só pode ser verificada quando as suas vidas são aplainadas. Primeira aplicação que eu gostaria de fazer aqui para você essa noite é dizer claramente que nós não podemos dizer que o homem é salvo sem que sua vida seja literalmente mudada. Pecadores não podem dizer assim: eu sou salvo, e não terem suas vidas mudadas, ou não terem suas vidas transformadas. Há muitas pessoas que dizem assim: eu sou salva e não preciso ser como os crentes. Se você usa desse argumento, eu quero lhe dizer que você talvez seja o mais perdido dos pecadores, e uma prova absoluta que você não conhece a Deus e o seu Evangelho. Pecadores que creem no Evangelho e glorificam a Deus, eles têm suas vidas completamente aplainadas, não tortuosas, não escabrosas. Segundo, pecadores que são salvos, literalmente mostram isso sendo cheios do Espírito Santo. E aqui, cheios do Espírito Santo, não é saindo pregando mentira, dizendo coisas que não se deve dizer, e cometendo atos que não se devem cometer, mas é literalmente caminhando pela palavra de Deus. E o abrir dos lábios nada mais é do que pregação ao ímpio da palavra do Senhor. Terceiro, irmãos, pecadores que são salvos mantêm a sua confiança irrestrita e inabalável em Deus. Os nossos irmãos do passado diziam o seguinte: em Deus confiamos. Em Deus confiamos. Esses dias, já faz algum tempo, acho que vocês também ouviram, quando foi descoberto aqueles áudios atribuindo a um promotor de justiça de Curitiba uma fala, e na fala ele diz assim: em Moro confiamos. O promotor estava querendo dizer basicamente o seguinte: a nossa confiança do nosso êxito está no juiz Sérgio Moro. Um cristão usa a expressão da seguinte maneira: em Deus confiamos. Não em nós, mas é em Deus que confiamos. Depois a frase foi dita o seguinte: em Fux confiamos. Fux é o ministro lá, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em Fux confiamos. Bom, pode ser a confiança deles, a nossa continua sendo em Deus. A nossa continua sendo no Senhor. Em Deus confiamos. Crentes cheios do Espírito Santo, portanto, confiam no Senhor. Por fim, crentes cheios do Espírito Santo e, portanto, salvos, sabem que o autor de vossa salvação é Cristo, o Senhor. É Cristo, o Senhor. Portanto, numa pregação que leva homens ao arrependimento, deve haver o convite ao arrependimento, o convite ao conhecimento de Deus
e o convite a Cristo como aquele que modifica e o único que pode, portanto, nos salvar. Porque em Deus somente nós confiamos. Amém, irmãos. Queridos irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos fazer a oração de gratidão, sendo acometidos depois pela bênção divina. Em seguida nós cantaremos o cântico do nosso inário, o inário novo cântico, de número 299. Senhor, nós te agradecemos por tudo, por tua graça que se revela salvadora em nossas vidas, por teu cuidado solene para com todos nós que aqui nos fazemos presentes. Queremos te render a glória, a graça e o louvor para todo sempre. Entregamos a nossa vida em completa dependência de ti. Ó Senhor, ajuda-nos. Faz com que o nosso coração seja verdadeiramente convertido a ti, através de uma mudança radical de vida, para que vivamos em santidade, para que possamos confiar tão somente em ti e cremos e mostrarmos aos homens o que o Senhor em nós tem feito. Pai Santo e amado, ajuda-nos em nossa caminhada, para que não nos encontremos perdidos por onde quer que estejamos e andemos, mas para que possamos com os lábios te louvar e com a vida viver para a tua glória. Portanto, Senhor, é no nome de Jesus que oramos e o fazemos agradecidos por todo o bem que a nós o Senhor tem feito. Em nome de Jesus oramos, agradecidos hoje e para sempre.